Olá, Ninja Runners! Finalmente chegou a hora da Uphill Marathon Serra do Rio do Rastro. Essa é uma prova tão esperada, é a mais icônica do nosso circuito, na nossa imponente Serra do Rio do Rastro, aqui em Santa Catarina. Esse é um evento bem completo, a gente tem várias corridas, e é isso que eu vou contar para vocês agora. A gente tem esse ano algumas novidades, né? Vamos lá. Essa prova desse final de semana a gente tem o treino de 5K Night Run, que acontece na sexta-feira à noite, 7 horas da noite aqui em Treviso. Eu já estou aqui em Treviso, estamos preparando tudo para os atletas chegarem aqui e terem uma experiência incrível. Teremos o treino de 10K, que acontece no sábado à tarde. Teremos a prova oficial de 25K, que já acontece há muitos anos, que sobe a serra, né, largando sábado de manhã de Lauro Miller e vai até o Mirante. E temos os 42 clássicos, 42 da Serra do Rio do Rastro, a original aqui, desde o comecinho da Uphill Marathon, que sai de Treviso até o Mirante, que acontece no domingo. Temos os combos, né, que são os grandes corredores que fazem mais de uma prova. Temos os samurais, que são os que correm os 25 e o 42, somando 67 quilômetros. Temos os shoguns, que são os que correm as 4 provas, os 5, 10, 25, 42, somando 82 quilômetros de prova. E a novidade desse ano é o Ronin. Foram escolhidos, os Ronins, eles foram convidados e escolhidos, né, para participar dessa primeira etapa. São 250 quilômetros, com a largada na quinta-feira. São 4 dias de desafio, onde eles correm do Mirante, da Serra do Rio do Rastro, em direção a Urubici. Depois eles descem a Serra do Corvo Branco. Enfim, vou contar um pouquinho mais para vocês sobre essa nova modalidade aqui na Uphill Marathon, mas todos os Ronins já estão sabendo bastante sobre esse evento. Vamos lá, cronograma é sempre muito importante para toda corrida que estejam todos muito organizados, para que não perca, não se atrapalhe, não perca transfer, não perca entrega de kit, né? Sexta-feira é quando abre a nossa arena. Então, sexta-feira começam as entregas de kit, das 10 às 20 horas aqui em Treviso. Treviso é uma cidade bem pequena, a arena da prova fica na praça principal, na rua coberta de Treviso, tem uma avenida principal, então é muito fácil achar. Qualquer atleta vai chegar aqui tranquilamente. Então, das 10 às 20 horas, entregas de kit na praça da Rua Coberta aqui em Treviso, tá? Às 7 horas, temos a largada dos 5K. A largada do 5K é do lado da praça, em frente à igreja. Muito fácil de encontrar também. Estaremos aqui ansiosos para receber todos os atletas que estão começando nessa modalidade. No sábado temos um dia cheio, então às 6 horas da manhã larga os 25 quilômetros, saindo lá de Lauro Miller, não é daqui, é na cidade de Lauro Miller, em frente à prefeitura. 6 horas da manhã, pessoal, não atrasem. A serra vai fechar às 10h30, que é o que a gente tem autorizado, então não atrasem, não podemos atrasar a largada e não atrasaremos o fechamento, a abertura da serra, digamos assim, né? Seguimos com as entregas de kit das 10 às 18 em Treviso, na arena do evento. Às 11h30 acontece a premiação lá no Mirante. Então temos a premiação lá no topo da serra, no Mirante. Às 11h30 da manhã, dos campeões, né, dos grandes vencedores ali do 25K. E às 15 horas de sábado, a gente tem a largada dos 10 quilômetros em Treviso. Também com a largada no mesmo lugar dos 5 quilômetros, em frente à igreja, do lado da arena. Então, a gente tem a premiação às 4h30 da tarde, premiação dos 10K em Treviso. A gente vai ter uma tarde bem animada, a gente tem uma praça de alimentação, a gente vai ter música ao vivo, então venham participar, venham curtir a nossa arena da prova com o pessoal de Treviso, todos os atletas e seus familiares. No domingo, 5 horas da manhã, largada dos 42K em Treviso, 5 horas da manhã, não se atrasem, a gente não vai atrasar nenhum minuto dessa largada. A largada é em frente à prefeitura de Treviso, muito fácil encontrar, na avenida principal da cidade, que também é pequenininha, ao lado da igreja, bem tranquilo de encontrar. A premiação vai acontecer lá em cima no Mirante, meio-dia começam as premiações dos 42 quilômetros, a gente vai premiar no domingo também o pessoal do Samurai, do Shogun, a gente vai ter aquela famosa Lendas da Serra, né? Então a gente vai premiar os Lendas da Serra também. Vamos lá, pessoal, continuando a falar sobre a logística da prova, que é muito importante para que todos os atletas não percam a largada, não percam o trânsito e não passem estresse antes do grande evento e da experiência que é correr a prova. Transfer. Fiquem atentos aos transfers. A gente se organiza para que facilite a vida de todos os atletas. A gente organiza transfer pré-prova e pós-prova
para subir e descer a serra nos dias da prova de 25 e 42 quilômetros. Vamos lá. Nos 25, o transfer pré-prova, ele acontece do Mirante, lá de cima da serra, para Lauro Miller, às 4 horas da manhã. O embarque é no Mirante da Serra do Rio do Rastro. E ele chega aqui em Lauro Miller de manhã para a largada, tá? O pós-prova, ele vai também descer a serra para trazer quem está hospedado aqui embaixo, no pé da serra. Então, o pós-prova, ele acontece às 13 horas. O mais importante, gente, é o pré-prova. Quem está no topo da serra e precisa chegar na largada, não se atrasem para o transfer, ele sai às 4 horas em ponto. A gente não pode atrasar esse transfer porque a gente vai fechar a serra logo após que o transfer passar. Então, o transfer vai descer a serra, a gente vai fechar a serra e ninguém mais passa. Isso serve também para as pessoas que estão se organizando para vir com parentes, de carro ou de qualquer outro meio de locomoção que vá usar a serra como o caminho, né? Quem vai precisar descer e subir a serra, se organizem porque a gente fecha a serra 4h30 em ponto. E no domingo, na prova dos 42, um pouquinho mais cedo, porque a nossa largada também é 1 hora mais cedo, então o transfer sai do Mirante às 3 horas da manhã. Não se atrasem mais uma vez, e para quem vai de carro próprio ou com familiar, também se organizem, porque esse dia a serra fecha às 4 horas em ponto, não é 4h30. Então se organizem para subir ou descer a serra antes das 4 horas da manhã. E o transfer pós-prova também acontece a partir das 13 horas para descer a serra e trazer de volta quem está hospedado aqui embaixo. Vamos falar das corridas agora, do mapa das corridas. Prova de 5 quilômetros. É uma prova para quem está começando, quem quer começar a correr, participar de algumas corridas, além dos que vão fazer o Shogun, né, que são aqueles atletas que fazem as 4 provas. É uma prova de 5 quilômetros, digamos assim, que não tão fácil, porque temos alguma subida, vocês podem ver aí na altimetria que tem uma certa subidinha, mas é uma prova bem tranquila. Aqui no entorno da cidade de Treviso, a gente tem um ponto de hidratação bem no meio do percurso, com 2,5 km do trajeto. A largada, como eu já disse, ela é na frente da igreja, aqui no centro de Treviso. 10 quilômetros, também é uma prova muito linda, gostei muito desse percurso. Ele tem um trechinho de terra, mas é uma estrada bem batida, tipo estrada de pissarra, bem tranquilo de correr com qualquer tênis de asfalto, então não tem problema essa trecho de terra. 2 pontos de hidratação, alguns sobe e desce, tem um trecho da prova onde vocês vão correr olhando para a Serra do Rio do Rastro, então tem um visual bem bonito. E depois tem um outro trecho quando vocês estão voltando para perto da cidade, aonde atrás de vocês tem a serra, uma cena bem bonita de fazer um filme de selfie, então uma prova bem gostosa. Teremos 2 pontos de hidratação, como vocês podem ver aí na imagem, tudo estará bem sinalizado e organizado para vocês. A nossa prova de 25 km acontece sábado de manhã, 6 horas da manhã, com a largada em frente à Prefeitura de Lauro Miller. Temos vários pontos de hidratação, como vocês podem ver aí. Nossos pontos de hidratação, eles são em lugares estratégicos, né? A gente precisa encontrar um espaço adequado, então ele não tem uma medida certa, uma distância certa entre eles, mas aí vocês podem ver que a gente tem muitos pontos, todos delimitados. A gente tem um special point que é junto com o nosso corte. Então, com 2 horas de prova, a gente tem o corte. Quem chegar depois das 8 horas da manhã no Mirante 12 não vai poder continuar na prova. Então, fiquem atentos, acelerem. Nesse mesmo mirante, é onde a gente tem banheiro, a gente tem o special point com alimentos, bebidas e várias coisas para apoiar os atletas, para quem vai continuar e para quem parar também. Quem parar, eu quero dizer quem ficar no corte, né? Os 42 quilômetros, a prova mais tradicional aqui da Serra do Rio do Rastro, ela acontece no domingo, com largada às 5 horas da manhã, em frente à Prefeitura de Treviso. Né? Lembrando, 5 horas da manhã, em frente à Prefeitura de Treviso, é a largada dos 42 quilômetros. Lembrando, pessoal, que 5 horas da manhã ainda está um pouco escuro. Então, quem tem um pouco de receio de correr no escuro, traga uma lanterna de cabeça. Quem corre com o celular vai conseguir usar o celular para também iluminar um pouquinho. Vão ser por volta de 30 a 40 minutos de escuro ainda.
O ano passado a gente não teve problema nenhum atleta reclamou em relação a isso, mas a gente gosta de lembrar todos vocês de que esse começo de prova é mais escuro mesmo. Temos também inúmeras hidratações ao longo do percurso, uma média de 3 a 4 quilômetros ou 5 entre elas. A gente tem 2 cortes nesse percurso, com 2 horas e 4 horas de prova. Tudo está no site e no regulamento. A gente tem um corte que fica na rotatória de Lauro Miller, o segundo corte dos 42 fica no Mirante 12, no mesmo lugar do que acontece o corte dos 25K. Esses 2 pontos também temos special points, que a gente chama, que são lugares onde a gente tem apoio com alimentação e bebida, Gatorade, Coca-Cola, algumas outras coisas para vocês, e é onde o pessoal pode parar. Como eu comentei no comecinho do nosso vídeo, a gente tem alguns ninja runners muito audaciosos que correm alguns combos de prova. Temos os samurais, que são os que correm os 25 no sábado e depois os 42 no domingo. Na somatória do tempo, os grandes campeões vão levar essa espada maravilhosa de samurai para casa como troféu. Temos também os grandes corredores que fazem os Shogun, que correm 82 quilômetros. Como eu disse, são os que correm 5 quilômetros, depois os 10 quilômetros, depois os 25 quilômetros, depois os 42, somando 82 quilômetros. Os grandes campeões também vão levar um troféu para casa. As mulheres mais rápidas e os homens mais rápidos serão os grandes campeões do Shogun. E a nossa novidade desse ano, os 250 quilômetros dos Ronins. Os Ronins são esses atletas escolhidos que vão correr os 250 quilômetros durante 4 dias. Né? É uma prova que demora 4 dias. Eles largam na quinta-feira de manhã do Mirante, em direção ao Urubici, depois descem a Serra do Corvo Branco, e depois eles correm lá do pé da Serra do Corvo Branco até Treviso, para poder, no dia dos 42 quilômetros, no domingo, participar da maratona subindo a serra, junto com os outros atletas que já estão na prova normal. Contando um pouquinho mais para vocês sobre o Ronin, esse é o mapa do primeiro dia. Eles correm 73 quilômetros, saindo do Mirante da Serra do Rio do Rastro e chegando em Urubici. No segundo dia, eles descem a Serra do Corvo Branco, como vocês podem ver na altimetria. É uma descida bastante intensa, né? Espero que eles cuidem bastante dos quadríceps, porque vão precisar bastante dessas pernas no último dia. No terceiro dia, eles saem do pé da serra e correm em direção a Treviso, vão chegar aqui na praça coberta, onde tem a nossa arena. Então a chegada dos Ronins no sábado é na arena, que vai ser muito legal ver esses grandes atletas chegando. E no quarto dia dos Ronins, eles participam, eles entram para a prova oficial de 42 quilômetros. Então no último dia de corrida dos Ronins, eles não correm mais sozinhos, eles vão estar junto na largada com todos os atletas do 42 e eles entram dentro das mesmas regras, dos mesmos cortes e dos mesmos tempos, dos mesmos combinados da corrida de 42 quilômetros, junto com todos os outros atletas que estão participando dessa Uphill Marathon. Eu comentei sobre os Special Points. Os Special Points são pontos de hidratação que a gente tem na prova de 25 e 42 quilômetros. Temos um na prova de 25 quilômetros, que fica no Mirante 12, na metade da prova, e 2 na prova de 42 quilômetros, em frente ao trevo de Lauro Miller, e o segundo no Mirante 12 também. Não esqueçam, gente, a Serra é um lugar maravilhoso, não é um parque, não é um parque preservado, não é uma área de proteção, mas vamos tentar deixar os copos plásticos sempre muito próximos às hidratações. Não joguem os copos plásticos para fora do guarda-reio ou para longe da estrada. Deixem sempre os copos plásticos perto da hidratação ou joga do lado do seu pé. Não joguem longe. A gente tem um super trabalho, a gente faz um super esquema para limpar toda a serra depois, toda a estrada, né? Não só a serra, toda a estrada. A gente tem que cuidar de qualquer região, sendo ela uma área de proteção ou não, para que a gente não tenha lixo espalhado. Então, eu conto com todos os atletas para que não espalhem os copos por aí. Regras de segurança. Segurança é tudo, sempre. Nas corridas, a gente vai ter o apoio da polícia em todos os momentos da prova. A gente tem a polícia rodoviária, a gente tem o bloqueio da serra, a gente tem o bloqueio das largadas.
Mas a gente conta também com o respeito de vocês, atletas, com as regras de trânsito. Então, é sempre obrigatório ficar na direita da rodovia. A gente vai ter o trajeto inteiro coneado. Fiquem para dentro dos cones. É proibido ter pacer, alguém acompanhando de moto, alguém acompanhando de bike, alguém acompanhando de carro. Não é autorizado nenhum tipo de acompanhamento dos atletas ao longo do percurso. E também é proibido tangenciar as curvas na serra. Tá? A gente tem os veículos de apoio da prova que estão andando lá. Quem tangencia demais vai cortar alguns trechos, depois vão chegar dizendo que não dá 42 quilômetros. Então, façam o trajeto correto, que vai dar a distância correta também. Algumas dicas que eu gosto de dar: estudem a logística, gente, se preparem com os transfers. A gente tem essa questão da serra que fecha, então todo mundo tem que se organizar, porque alguns estão hospedados em cima da serra, alguns estão hospedados embaixo da serra. Então é muito importante que vocês organizem a logística e pensem também na largada dos 42 de manhã, que é muito cedo. Então quem fica receoso de correr no escuro, traga sua lanterninha de cabeça. Estudem os percursos, estudem os postos de hidratação. Pensem os lugares onde vocês vão encontrar isotônico, que são nos special points, ou Coca-Cola, ou coisas com açúcar, alimentos salgados e doces. Tá? Pensem nisso, já planeja alimentação e hidratação durante a prova, que é a minha segunda dica. Previsão do tempo, gente. Está chegando uma frente fria, mas acreditamos que vai abrir o tempo. Não teremos chuva nas nossas corridas, mas pode ser que esteja muito frio. E aqui, quando o frio chega, é frio de verdade. Pensem bem em tudo que vocês vão colocar no guarda-volumes. O nosso guarda-volumes, ele está aqui embaixo, ele está sempre perto das largadas e ele vai estar depois lá na chegada. Né? O guarda-volumes, ele encerra sempre 15 minutos antes da largada daquele dia, seja, então, no sábado ele vai encerrar 15 minutos antes, 15 para 6, então o nosso guarda-volumes, ele tem que subir antes da largada, e o nosso guarda-volumes, ele se encerra no domingo, às 15 para 5 da manhã. Esse nosso ônibus, ele tem que sair antes da largada também, para que vocês cheguem lá em cima e possam trocar de roupa. Coloquem uma troca seca de roupa no guarda-volumes, que a chance de estar muito frio lá em cima é enorme. Mesmo se for um dia de sol, a diferença de temperatura é muito grande entre aqui embaixo da serra e lá em cima no topo. Então, levem roupa quente, isso vai ser muito útil. Vocês vão agradecer ter aquela troca completa de roupa seca, gente. Não é só um casaco. Mandem uma troca completa de roupa seca. E é isso, no final do circuito teremos aquele famoso Dragon Legacy. Quem correu todas as provas vai ganhar um prêmio especial. Está acontecendo esse final de semana, de 14 a 17, essa nossa corrida na Serra do Rio do Rastro, e a nossa próxima etapa é no Corcovado, um lindo percurso subindo até o pé do Cristo, dia 25 de novembro. E a gente espera vocês lá também. E boa prova!